Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Assim Diz a Palavra. Eu me chamo Luiz e o meu objetivo é te ajudar a pregar melhor a palavra de Deus. O vídeo de hoje nós vamos montar um esboço de pregação, onde nós iremos compreender o porquê Moisés não entrou na terra prometida. Nós iremos entender, segundo a palavra de Deus, 4 atitudes de Moisés, que foi os motivos na qual Deus não permitiu ele herdar a promessa. O texto base se encontra em Números capítulo 20, versículo 12, onde a palavra de Deus nos diz assim: E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não me creste a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis essa congregação na terra que lhes tenho dado. Aqui neste versículo, o próprio Deus anuncia a Moisés que, de acordo com as atitudes que Moisés e Arão tomou, eles não levariam mais o povo de Israel para dentro da promessa. Então, a partir deste texto base, vamos juntamente montar um esboço de pregação. Em primeiro lugar, nós precisamos montar a introdução. Essa introdução ela é breve, ela é objetiva e ela vai introduzir o tema na qual as pessoas precisam compreender sobre o que nós iremos falar. Eu coloquei 2 pontos aqui que nós precisamos tratar. O primeiro, que Moisés foi chamado por Deus em Êxodo 3, aonde nós vemos ali Deus se revelando a Moisés na sarça ardente que não era consumida, para tirar o povo de Israel do Egito e os levar para Canaã. Moisés foi o homem que Deus levantou. A sua responsabilidade era conduzir o povo de Israel até a promessa, mas ele foi impedido por causa das suas atitudes. O segundo ponto era a maior esperança de Moisés e por causa da promessa ele suportou tudo, mas não entrou na terra prometida devido a algumas atitudes que ele tomou. Então, o que levava Moisés e o ajudava a suportar a murmuração, os problemas enfrentados no deserto, era a promessa. Só que no meio do caminho, já no final, perto do momento que iriam entrar na terra prometida, algumas coisas acontecem. E é a partir daqui que nós vamos entender o motivo pelo qual Moisés não entra na terra prometida. A primeira atitude, a incredulidade. Números 20, versículo 12 diz: Porquanto não crestes a mim. Deus havia dado uma direção a Moisés. Ele deveria ter falado à rocha e ele não falou, ele feriu a rocha. Entenda algo. Quando nós desobedecemos a Deus, a palavra de Deus, as ordens de Deus, nós estamos sendo de fato dominados pela incredulidade. Moisés, ele andou com Deus, Moisés teve experiências com Deus, era um amigo de Deus, porém, houve este momento, essa atitude, que Moisés desobedeceu a Deus, e em sua desobediência foi uma manifestação de incredulidade, aonde o próprio Deus diz que porquanto não crestes a mim, não entrarás na terra prometida. Entenda algo. A incredulidade é o motivo que muitos cristãos que já caminham tanto tempo na caminhada da fé acabam naufragando na fé e não entram nas suas promessas. Porque há momentos que Deus nos pede para fazer algo e por causa da incredulidade do nosso coração nós não fazemos. No caso, Deus fala para Moisés: Moisés, fala a rocha. E a Bíblia vai dizer que ele feriu. Ele não fez de acordo com o que Deus desejava. Isso é uma manifestação de incredulidade. A segunda atitude, a falta de honra. Em Números 20, 12, Moisés, ele é advertido por Deus da seguinte forma: para me santificar diante dos filhos de Israel. O santificar aqui não está falando de tornar Deus santo, porque Deus, ele já é santo. Nós vemos em Isaías capítulo 6, que ali os querubins, os anjos, estão adorando ao Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então não está falando de santidade, mas está falando de honra. Honrar a palavra de Deus, honrar a presença de Deus diante dos filhos de Israel. Aqui, nós precisamos entender que toda desobediência é uma falta de honra a Deus e a sua palavra. Deus havia dado uma direção para Moisés e ele deveria fazer exatamente de acordo com o que Deus havia falado com ele. E o fato dele tomar uma decisão, uma atitude,
sem fazer de acordo com o que Deus havia determinado, ele desonrou o nome de Deus na frente de todos. Moisés era amigo de Deus, Moisés tinha experiências com Deus, mas nesta atitude houve uma desonra e Deus levou em conta a sua atitude. Vamos para a nossa terceira atitude. Moisés teve falta de domínio próprio. Números capítulo 20, versículo 11 diz: Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes. A ordem de Deus era: falai a rocha. Moisés, por causa do impulso, por causa da injustiça que havia sofrido, por causa de todas as calúnias que estavam enfrentando diante do povo de Israel, ele acabou perdendo seu domínio próprio naquele momento. Aqui nós não podemos julgá-lo, porque nós também temos momentos da nossa vida onde nós fazemos do nosso jeito, onde a ira no nosso coração muitas vezes acaba se manifestando, e aqui a falta de domínio próprio foi um dos motivos na qual Moisés não entrou na terra prometida. Ele perdeu a sua herança naquele momento por causa da falta de domínio próprio. Veja que Moisés, ele deveria apenas falar, mas ele fere. Entenda algo, quando nós desobedecemos a Deus, quando nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, isso significa que nós estamos faltando em domínio próprio, e nós precisamos, como cristãos, viver uma vida de acordo com aquilo que Deus espera de nós. Todas as vezes que falta domínio próprio em nossa vida, nós vamos desagradar a Deus com as nossas atitudes. Nós vamos fazer algo que Deus não pediu. Nós vamos fazer algo naquilo que Deus nunca pediu para que nós venhamos fazer. A quarta atitude de Moisés: falar o que Deus não mandou. Números 20, versículo 10, a palavra diz: E Moisés disse-lhe: ouvi agora, rebeldes. Moisés começa a chamar de rebeldes o povo. O povo realmente era rebelde. Ele tinha razão, mas nós não podemos esquecer qual era a ordem de Deus. A ordem de Deus a Moisés era: falai a rocha. Mas Moisés, ele falou ao povo. Entenda algo, quando nós falamos no tempo de nos calar, sempre haverá problemas. Quantas promessas nós perdemos porque nós tomamos uma atitude errada e falamos coisas que nós não deveríamos falar. Nós falamos sem pensar, falamos no calor do momento, falamos sem pensar nas consequências das palavras que irá sair dos nossos lábios, e Moisés é impedido de entrar na terra prometida, porque ele acaba tomando essa atitude. Nós precisamos vigiar as palavras que saem dos nossos lábios. Eu espero que este esboço de pregação venha te ajudar. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Nós queremos abençoar a tua vida e te ajudar a ser a cada dia melhor um bom ministro de Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo, assim Deus nos permitir.